Fala pessoal, meu nome é Thiago Veríssimo, sou endocrinologista e metabologista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que gera muitas dúvidas. Como a gente pode evitar o famoso efeito sanfona, o famoso efeito rebote? Fala aí, Thiago, como é que a gente pode evitar? Mas antes disso, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, com a família. Obrigado. E diretor, roda a vinheta. Por que é tão importante durante o processo de emagrecimento a gente não estar passando pelo efeito sanfona? Você já se perguntou isso? O nosso organismo ele é meio sagaz. Quando uma pessoa começa a emagrecer e depois no futuro ela tem um efeito sanfona, é mais difícil a pessoa voltar àquele peso anterior. É como se o nosso organismo encarasse isso como um sinal de estresse, um alerta. Então, se hoje uma pessoa tem 90 quilos, faz um processo de emagrecimento, chega em 80 quilos e depois ela tem um efeito sanfona, se ela chegar depois a 92 quilos, é mais difícil ela voltar para aqueles 80 quilos. Então, fica atento a isso. O efeito sanfona dificulta mais a gente emagrecer com o passar do tempo. Um outro ponto interessante, quando a pessoa passa pelo efeito sanfona, ela ganha mais gordura e geralmente existe uma troca de musculatura por gordura. Então a pessoa piora mais a sua composição corporal com mais gordura e menos musculatura. Isso infelizmente é nocivo para a saúde, porque aumenta mais o risco durante o processo de envelhecimento da gente adquirir, Deus o livre, diabetes, hipertensão e outras doenças também. O efeito sanfona também pode interferir de forma negativa na nossa saúde mental. Muitas pessoas que ficam nesse processo perde-ganha, podem começar a ter situação crônica de depressão, de uma insatisfação, de frustração em manter bons hábitos. Isso infelizmente é prejudicial para a nossa saúde física e até mesmo para o nosso sistema psíquico. Então é importante a gente evitar o efeito sanfona, até mesmo para a gente manter-se bem, evitar períodos de ansiedade, de fomes emocionais que possam vir com o passar do tempo. Agora, pergunta que não quer calar. Thiago, como evitar o efeito rebote? Eu vou aqui citar 5 dicas de ouro e eu não tenho dúvidas que a quinta vai te surpreender, que nos ajudam a evitar o efeito sanfona. A dica número 1, evitar dietas milagrosas, dietas muito restritas, fazer a dieta do saci pererê, dieta da lua, dieta da sopa, dieta da água com alface. Pessoal, de forma bem simples, se a dieta for muito restrita, provavelmente vai ser mais difícil a gente sustentar o processo. Entende o seguinte, se a dieta for mais um problema no nosso dia a dia, é difícil a gente manter esse hábito alimentar. Então a dieta tem que ser de maneira progressiva, que a gente consiga ir organizando o nosso déficit, a nossa redução de calorias, mas ao mesmo tempo, em paralelo, sustentar o processo. Então, dietas que abusam muito da redução calórica, geralmente nos fazem ter muita fome com o passar do tempo, períodos de irritabilidade e, consequentemente, a gente não consegue sustentar o processo e acaba voltando a comer mais do que deveria, tendo um efeito rebote. A dica número 2 é controlar o estresse e o sono. Por que, Thiago, é importante a gente, para evitar o efeito rebote, controlar o sono e o estresse? Porque essas situações fazem com que a gente tenha alguns hormônios a mais no nosso organismo, como o cortisol e a grelina, que são hormônios que aumentam mais o nosso apetite. Então, para a gente controlar a nossa ingestão calórica, não ficar comendo muita caloria a mais do que a gente gasta, é importante controlar o estresse, é importante dormir bem. Isso ajuda a reduzir os hormônios que trazem muita fome para o nosso organismo. A terceira dica, que é fundamental para a gente evitar esse efeito ioiô com o passar do tempo durante o nosso processo de emagrecimento. Foi feita uma pesquisa que a cada 100 pessoas que fazem o emagrecimento, 90% das pessoas que sustentam o processo do emagrecimento e evitam o efeito rebote são pessoas que fazem algum tipo de exercício físico. Então o exercício físico é fundamental para a gente evitar o efeito rebote, porque o exercício físico ajuda a gente a manter um gasto calórico, um gasto de energia adequado para manter o bom peso. Além disso, o próprio exercício físico ajuda a estimular o quê? A nossa musculatura, porque é o tecido que mais gasta caloria no organismo, é o nosso músculo. Então, para a gente ficar evitando de acumular energia, é importante ter uma boa massa corporal baseada na musculatura, né? Não adianta ter uma massa corporal baseada na gordura. Então, com o passar do tempo, é importante a gente manter o exercício físico, seja para gastar mais caloria, seja para a gente não
perder massa muscular durante o emagrecimento. Isso vai nos ajudar a evitar esse efeito rebote. A quarta dica, que é imprescindível, é fundamental a gente lembrar para evitar o efeito rebote. Beber água. Por que beber água é importante para a gente fugir do efeito ioiô? Existe uma glândula no sistema nervoso central chamada hipotálamo. É o hipotálamo que tem a função de ativar fome e sede. Mas às vezes o hipotálamo parece que ele é meio bobo, ele não sabe diferenciar fome e sede. E o que acontece? O hipotálamo ativa a fome para a gente extrair da comida água quando a pessoa está desidratada. Então é importante a gente beber água de forma geral, de maneira regular. 30 ml de água por quilo de peso. Isso ajuda a gente a controlar a própria fome, para a gente não ficar tentando extrair da comida água. Então beber água é fundamental para a gente manter um bom equilíbrio do nosso organismo, controlando a fome e evitar o efeito sanfona. O quinto fator que é importante, e por incrível que pareça, as pessoas se surpreendem muito com esse fator, com essa dica, que é o consumo exagerado de produtos diet, produtos que têm muito adoçante artificial. Mas por que será que tem essa relação? Veja bem, o exagero de adoçantes de modo artificial faz com que a gente tenha alteração de papilas gustativas. Isso pode aumentar mais a nossa vontade por doces, gerar períodos que a gente fica mais ansioso e, consequentemente, acaba exagerando mais numa alimentação mais calórica. Além disso, existem evidências em relação que o excesso de adoçante pode estimular mais a insulina, que é o hormônio que estimula mais a nossa gordura e pode interferir até no aumento da nossa fome. Então fica atento a isso, não exagere em alimentos artificiais, com adoçantes, que possam estar interferindo no processo. Sempre prefira alimentos naturais, a sua forma mais in natura. Pessoal, o emagrecimento deve ser feito de forma gradativa, progressiva. É o velho conceito, a gente não pode ter pressa para a saúde, mas também não pode perder tempo. Não cabe aqui ficar fazendo dietas milagrosas ou muito rigorosas que vão prejudicar a nossa saúde, que vão fazer com que a gente tenha uma redução da massa muscular, que a gente tenha um risco maior de ter efeito rebote. Então procure um acompanhamento de um profissional, de um médico, de um nutricionista que possa lhe orientar de uma maneira mais gradativa, que você tenha uma reeducação alimentar. Assim você foge desses períodos de efeito rebote que são nocivos, não só para a saúde física, como para a saúde mental também. Um beijo no coração e até a próxima.